3 aprendizados. Isso. Ser resiliente, porque obstáculo, Sim. ele vai aparecer a todo momento te testando. Show. Entregue-se ao máximo. Então, dedicação extrema. Respeite seus princípios e valores. Fala, galera, seja muito bem-vindo ao GeneralCast, o podcast da Máxima Performance. E falando em máxima performance, a gente lembra de foco, a gente lembra de consistência, a gente lembra de conquista. E eu não podia deixar de trazer uma pessoa que eu tenho como amiga, mais do que isso, na verdade, vocês vão entender o porquê, a gente vai contar o contexto geral dessa história aqui. Mas eu não podia deixar de trazer a Emi, a mulher do foco. Uou! Emi, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer aceitar esse convite, estar aqui comigo, falar um pouco sobre a sua história, contar um pouco sobre a questão de foco, trazendo o lance da mulher como um todo, tendo foco, sendo linha de frente da própria vida. Eu acho que isso faz muito sentido para a galera que acompanha aqui o conteúdo. E é o que eu falei, é máxima performance. Eu não podia deixar de trazer você aqui e a gente conseguir entregar esse conteúdo para a galera. Seja muito bem-vinda. Uau! Muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com você. E Show. vamos contribuir com a galera aí. Show. Bora. Só para vocês entenderem o contexto, trazer a Emi aqui para mim é muito bacana. Alguns de vocês que estão acompanhando aqui o meu conteúdo, ou aqui no YouTube, ou até no meu Instagram, vieram por conta de um vídeo que viralizou. O vídeo viral é um vídeo do carro, que eu faço uma analogia, de repente a gente até faz ela aqui de novo. E o que aconteceu? As pessoas começaram a vir através desse vídeo, viralizou no TikTok, viralizou também no Instagram, 2 milhões e meio de visualizações. E tudo isso por conta de um podcast. A Emi tinha um projeto inicial, ela tem um projeto, na verdade a gente não deu continuidade ainda, mas quando ela pensou em fazer a primeira gravação do podcast dela, a gente estava em contato, tinha feito um evento juntos, né, uma imersão, e ela me convidou. Falou assim, Nascimento, vamos lá fazer o primeiro episódio e tal. E o que aconteceu? Não sei se você sabe, mas aquele foi o meu primeiro podcast gravado. Eu não tinha gravado nenhum com ninguém. Aquele foi o meu primeiro episódio, o seu primeiro episódio de um projeto que não saiu do papel, ainda não foi pro ar, mas o primeiro de tudo, mas o que fez com que tivesse uma alavanca gigantesca no meu trabalho. Então eu trazer aqui você é uma forma também de eu agradecer, tá? Por isso, porque foi uma oportunidade que eu acredito que Deus te usou para me colocar, né, perante a galera e o pessoal conhecer um pouco do meu trabalho. Então, primeiramente, quero te agradecer com relação a isso, a gente conta mais sobre isso. Mulher do foco, é assim que você gosta de ser chamada, Yes. certo? E eu queria que você contasse um pouquinho o porquê dessa mulher do foco, que você viesse com o contexto de tudo isso, mas para o pessoal entender por que mulher do foco. Mulher do foco, porque eu tenho uma veia atleta, né? Então, esse DNA de atleta, a gente sabe que a mentalidade de uma pessoa que vivenciou o esporte, ela é um pouco diferente Eu vou ter que concordar. de uma pessoa que não vivenciou, Sim. tá? Porque a gente já vem com um desenvolvimento sobre certas coisas mais lapidado. Sim. O que é isso, Emi? Desde os 6 anos, eu tô envolvida com esporte. Foram 24 anos competindo. Ó. 24 anos. 24 anos no esporte, eu falar, isso é mais do que pós-graduação, isso é mais do que faculdade, isso é mais do que imersão, isso é a faculdade da vida que a gente fala, né? É o teste na vida real. Show. Você começou no esporte em que esporte e por que você começou no esporte? Não, vai lá, faz lá, você tem que melhorar. Como é que foi isso pra você? Que esporte que você escolheu ou foi escolhida? Como é que foi isso? Não, eu escolhi por quê? Minha mãe trabalhava numa escola de natação. Ela era a dona da lanchonete. Referência. E aí eu ficava lá vagando. Ela tava trabalhando e eu ficava lá brincando. Aí de repente eu vi a piscina lá e eu falei, gente, eu posso aproveitar isso aqui. E aí eu pedi permissão lá pro proprietário da academia e mergulhei. Quando eu mergulhei, eu falei, nossa. Que e aí, legal. o incentivo dos caras lá também foi muito importante. Quantos anos você tinha? 6 anos. 6 anos. Dos 6 aos 12, do 12 anos, eu nadei muito. Aí Profissionalmente, competiu. competiu o quê? Ali, Mas aquelas academia, competições fechadas ali. Amadoras, Sim. pequenas, festivais de natação. Puta, que legal. E natação é um esporte bem completo, eu diria, né? Eu não sou um cara muito bom em natação, não. Vou ser sincero, que eu já tentei. Eu fiz natação por um período, onde foi quando eu comecei na academia e eu queria mudar o meu perfil estético. Eu era muito magro, era corcunda, tinha 1,80 m, então eu sempre fui muito alto, mas muito magro.
Então, a natação, para mim, ela entrou como uma correção postural Correção. e me ajudou demais. Eu confesso que foi uma das coisas que mais me ajudaram na questão de correção postural, mas eu vejo ela como um exercício completo ali pro corpo. É completo, mas tem um detalhe. Eu me Hum. sentia sozinha. 6 anos ali, Sim, porque eu era funcionária, eu tinha um horário restrito, eu tinha uma série de limitações certo. que me impunham a nadar em determinados momentos. Então você não podia fazer aula junto com uma galera Não. que estava tendo aula. Não. Era só você com você. Era eu comigo mesmo, através de um professor que Qual a me... sensação? Eu me sentia sozinha. Eu me desenvolvia na natação, eu tinha uma disciplina ali, porque eu tinha um horário pré-determinado. Você tinha algum pensamento específico ali de tipo, pô, estou sozinha, pô, tenho que fazer isso aqui, Eu queria pensava alguém. em brincar. Eu Certo. pensava em brincar, porque naquele momento a gente Era não tem- brincadeira. Era brincadeira. Uhum. E eu falei assim, mas isso aqui é muito chato. Né? Porque quando a gente se reunia nos festivais, Sim. era incrível. Porque a gente brincava, a gente competia, a gente Então você tinha essa disputava. referência de como que era Aí com a a galera. competição começou a surgir. Que eu falava, mas por que ela tá nadando mais rápido do que eu? E aí eu falava pro treinador, eu falei, eu quero melhorar. Isso com 6, 7 anos. Nossa, que legal. E aí eu fui desenvolvendo, ele foi lapidando isso, só que aí, pelo destino da vida, né? Uhum, Minha mãe saiu dessa escola, então eu tive que migrar junto. certo. E aí eu conheci o futebol de campo. Porque meu pai, eu tenho 2 irmãos mais velhos, meu pai sempre saía com eles pra jogar bola. Certo. E eu ficava em casa. Eu falei, pai, eu quero ir junto. Quero ir junto, quero brincar. Futebol. Futebol. E ele crente que algum dos filhos ia se dar bem no futebol. E aí surgiu eu. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2. 2 mais velhos? Mais velhos. E aí a paixão pelo futebol foi maior. Aí eu comecei com futebol na rua mesmo. Certo, Aí eu batendo bolinha ali e tal, na e rua, aí eu tinha descalço. habilidade. Eu tinha habilidade. E de onde veio essa habilidade? Meu, do nada, você sai da natação, beleza. Quanto tempo você ficou sem nadar até começar a jogar bola? Nada. Só nada. tipo assim, puta, já Meses, saiu dali e já é. vou pra lá. Porque eu não gostava de ficar parada. Eu sou uma pessoa Entendi. muito energética. E aí você começou a jogar ali na rua com a galera Com os e... meninos na rua. Eu já jogava bola na rua. Só que aí, Veinha. aquela competiçãozinha da escola que eu participava, começou a aflorar, E né? querendo ou não, ali você já tinha um ambiente com mais pessoas. Então já Favorável. era mais prazeroso. Era. Você, tipo, jogar uma bola na rua. 5, 6, 10 pessoas ali e você brincando. Era brincadeira pra você ainda? Não, porque eu pedi pro meu pai me levar pra uma escolinha. Falei, pai, eu quero aprimorar isso. Quanto tempo depois? Depois de uns 2, 3 anos. Aí Tá. eu fui fazer um teste numa escolinha aqui em São Paulo. Uhum. Passei. Caraca, meu, incrível. Aí, Com meninas ou... com meninas. Ah, tá. Aí era um futebol society. Certo. E aí treinamos lá por vários anos também. Só que aí eu queria algo mais ainda. Eu queria o futebol de campo. Porque eu via na TV e eu achava incrível. É, porque não passava muito society, né? Então eu achava incrível aquele campo, todo mundo correndo. Eu falei, eu quero campo. No society você ficou quanto tempo? Uns 8, 9 meses. Certo. A base. Aí eu fui pra fazer um teste lá no Clube Nacional, lá na Barra Uhum. Funda, em São Paulo. E eu passei também. Passei. E aí comecei a lapidar dentro do futebol toda essa questão. E essa sensação de passar e de conquista, o que isso significou pra você? De você fazer uma peneira ali e você falar assim, meu, na boa, passei de novo, cara. Eu realmente posso fazer isso aqui. Eu realmente sou boa nisso aqui. Olha, me dava uma confiança. Então, quando eu chegava lá na peneira, e você começa a conversar com as meninas que estão lá. Uhum. Elas estavam apavoradas, assim como eu estava apavorada. Mas eu tinha uma confiança interior que nada me vencia. E de onde vem isso? Vem da certeza que é aquilo que a gente ama, o que a gente faz. Eu amava jogar bola. É um desejo interno que a gente não consegue explicar. Sim. Quando a gente faz alguma coisa que a gente realmente ama, Uhum. a gente se entrega. Então, eu estava em estado de flow ali. Então, eu estava no meu máximo do foco. Só que eu nem sabia o que era flow, nem sabia o que era foco. Eu só queria fazer o meu melhor. Que show. A minha chance ali, eu tinha uma oportunidade, eu tinha um tempo, eu tinha apenas alguns instantes, talvez, porque a gente está num jogo coletivo Sim. e às vezes a bola nem passa por você. Sim. Então, naquele momento que a bola viria para mim, eu tinha que fazer o que deveria ser feito. Você jogava onde? Ataque, meia... Eu era meia direita, camisa 10. Bonito, hein? Só bola enfiada, enfim. Só 3 dedinhos aqui, ó. Articulando, Bonito. articulando jogadas. E
depois de aos 14 anos, eu recebi a abraçadeira de capitã da equipe. Quanto tempo do início até ganhar a abraçadeira? 3 anos. 3 anos de Trabalhando. treino, entrega. Você queria essa abraçadeira? Queria. Você desejava ela? Ou você, tipo, ou veio porque você estava fazendo um trabalho aleatório e beleza, conquistou? Foi um trabalho, mas que eu não sabia que era um trabalho. Uhum. Porque naquela idade a gente não tem esse raciocínio que a gente tem hoje. Ali você estava com quantos anos já? Eu estava com 14. 14 anos. Né? Então eu venho desenvolvendo tudo isso, né? Mas ali eu já não sabia o que eu estava esperando que ia acontecer, Sim. mas eu vislumbrava ter aquela abraçadeira. Sabe por quê? Porque eu queria levantar um troféu. Eu vi que você olhou e faz sentido, porque eu já vivi isso aí. Eu sei como é você desejar tanto alguma coisa que é assim, é como se todo o resto para você não fizesse mais sentido enquanto você não alcançasse aquilo. E eu fazia tudo o que me era orientado. Então, o meu mentor, eu falo que ele é um mentor, treinador, psicólogo, amigo, foi o cara que me conduziu nessa jornada Sim. no profissional, no futebol profissional. E ele chegou pra mim e falou assim, Emi, eu vou te dar a abraçadeira, porque você é uma líder, isso com 14 anos. E você será os meus olhos dentro do campo. Nossa. E ali, ele falou assim, eu não posso entrar dentro de um vestiário junto com vocês, porque vocês são meninas. Uhum. É lógico, eu entro para dar alguma orientação, mas eu não posso ficar ali todo o tempo. Mas você vai ser capaz de falar com todas Da em direção. qualquer momento. Porque em alguns momentos eu estou lá e outros não. Então, faça o seu papel. Porque eu sei que você é uma pessoa disciplinada, eu sei que você é uma pessoa focada e que segue minhas orientações. Certo. E tem estratégia. Então a ideia era repassar a informação dele, você seria o braço direito dele ali. Sim. A líder. A líder dentro e fora do campo. Uhum. Então, ali a gente conduzia. Então, essa paixão de esporte, ela veio com 6 anos. E aí eu conduzi isso a minha vida inteira. Mas não foi uma forma, como a gente fala, premeditada. Foi Não uma foi. forma vivenciada. Tá, Porque eu construí isso em virtude da minha paixão pelo esporte. sim. Então foi flow total. Flow total. Então, desde da natação até o campo, quanto tempo você ficou no campo? Eu fiquei dos 6 aos 12 na natação. Dos 12 aos 24 no futebol. Tá, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. A gente sabe de toda a dificuldade que uma mulher encontra na sociedade como um todo. Claro. E a primeira pergunta que eu faço é, lá você era criança, eu acredito que lá você não teve uma dificuldade específica por ser mulher, porque ali você era menina e estava tudo certo. No campo, no esporte, no futebol ali, qual foi a maior dificuldade que você encontrou por ser mulher, né, um preconceito ou algo do tipo, e que você soube driblar aquilo de alguma forma, soube driblar, entendeu? Ó. De alguma forma, e que isso você traz com você até hoje. Preconceito sempre existiu dentro do futebol. Qual que era o tipo de preconceito que você sofria lá? Machismo. Isso não é um esporte pra mulher. Você não deveria estar fazendo isso. Isso veio da galera de lá ou do pessoal dentro da sua casa, ou de Pessoa- vizinhos, família? Vizinhos. Meu pai super me apoiava. Minha Show. família, show. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, sempre me apoiando. Sim. Sempre. Meu pai me acompanhava em tudo, Que legal. né? Mas aí vizinhos falavam pra minha mãe, tira essa menina daí, ela tá jogando futebol com os meninos, isso não é pra menina. Só que isso, eu não entendi ainda o que era bem um preconceito, então isso não fazia sentido pra mim. Certo. Né? E eu sabia que existia algumas pessoas que não queriam que eu fizesse tal atividade porque era conta de homem e mulher, menino, menina. Mas E que pra você não fazia tanta relevância, pela idade eu- que tinha, né? eu não ligava, de verdade. Então, todo local que eu falava que eu jogava bola, as pessoas torciam o nariz Uhum. e eu me posicionava. Então, eu sempre me posicionei. Show. Então, isso nunca me afetou. Posicionamento. Isso nunca me afetou. E isso nada na minha vida. Então, sempre quando eu fui jogar, sempre em locais onde as pessoas não queriam ver um futebol feminino, Uhum. eu me posicionava. Você acha que hoje, nessa questão que a gente está vivendo de preconceito, de machismo ou não, existe uma falta de posicionamento com relação a isso para as pessoas como um todo? Eu acho que existe uma falta de clareza, Certo. né? As pessoas têm que entender que as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Fala mais um pouquinho. As pessoas, elas têm a liberdade para escolher se ela quer A ou B. Então, hoje, a gente vive uma era de tecnologia, certo? Sim. Uma ampliação tecnológica, uma inovação. A cada momento, a gente está vivenciando Ferramenta um universo diferente. Sim. E a gente tem possibilidades. O livre-arbítrio, arbítrio,
né? essa palavrinha me enrola Que também. Você caramba. sabe falar arbítrio, Marco? Arbítrio. Eu dou uma enrolada também. O poder da escolha arbítrio. da pessoa, né, é dela. Então, se ela quer jogar futebol, que jogue. Se ela quer nadar, que ela nade. Se ela quer dirigir um carro de Fórmula 1, que dirija. Uhum. Então, a gente tem que parar de influenciar as pessoas para fazer aquilo que a gente quer. Então, Tá. se eu falar, eu quero dançar balé, eu vou dançar balé. Eu dei aula de dança, você sabe, né? Sim. Então. Então, as pessoas, a gente é julgada pela capa. Tá. E isso é natural do ser humano, tá? Mas a gente precisa conhecer verdadeiramente Uhum. quem é essa pessoa e entender qual o motivo. E aí entra o posicionamento. Entra o posicionamento. Porque, assim, quando o futebol entrou na minha vida, de verdade, eu não via outra coisa. Era futebol. Uhum. Era futebol. E eu falo assim, eu saí do futebol porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem o apoio como a gente tem no futebol masculino. Certo. Então, eu não tinha patrocínio, eu não tinha um salário, eu não tinha nada. Meu pai que bancava tudo. Só que chegou em certo momento da nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. Sim. Ou a gente começa a trabalhar e Com começa, dinheiro, né? começa a se sustentar. Infelizmente é assim, né? Ou a gente vive dependendo dos nossos pais. E eu não queria depender do meu pai. Porque ele já tinha me ajudado muito. Eu queria construir dali pra frente a minha própria trajetória. Certo. E ali eu deixei o futebol. Depois de quantos? 8 anos no... 12 anos. 12 anos no eu futebol. tinha 24. É Entende? tempo, hein? Entende? Doeu? Doeu. Porque hoje eu vejo as meninas que estão dentro da seleção brasileira É lindo de ver hoje, né? jogavam comigo. Nossa, pega essa. Pegou, Marcão? Pensa você olhar assim e ver e você falar, pô, mano, se tivesse apostado um pouquinho ali, tivesse segurado as pontas. Como que é pra você ver essa galera na TV e, tipo... Eu fico orgulhosa. Sabe por quê? Ah. Porque o esporte, pra mim, hoje, ele foi a base do que eu faço hoje. 2, e você sabe disso, né? Porque, assim, aí eu comecei a analisar minha própria história. Uhum. Quando eu entrei na natação, por que eu não quis continuar na natação? Porque eu me sentia sozinha. Eu queria estar com pessoas. E a partir do momento que eu estive com pessoas, eu comecei a liderar essas pessoas e conduzir essas pessoas. A natação também foi assim? A natação foi Mesmo que- meio paralelo, entende? Sim. Foi meio vago, porque eu tinha muitas regras para cumprir Tem ali. algum aprendizado da natação que você não esquece, que você fala, meu, isso aqui lá na época... Sei que você era muito pequena, mas você tinha muito consciência da questão treino, da questão quero melhorar, preciso evoluir. Tem algum ensinamento ali que você fala, meu, isso aqui eu aprendi na natação? Aproveite as oportunidades e seja disciplinada. Tá. Isso veio de lá. Isso veio de lá. Oportunidade porque sua mãe trabalhava ali, você tinha a possibilidade de treinar, e treinar você fazia porque via ali todo dia que tinha possibilidade de melhorar. Disciplina. Isso aqui. Isso veio do ensino da natação. Uhum. E aí, quando eu migrei pro futebol, e ali eu entendi que a gente lida com pessoas, e nós mulheres, nós temos uma questão hormonal. Sim. Então a gente oscila muito. Chata E numa, pra caramba. Chato pra cacete. imagina no período pré-menstrual, Chato. numa equipe de futebol onde tinha 22 meninas, Eu sei que é isso, hein? Eu trabalhei numa e loja aquela confusão, eu quero treinar, não quero treinar, eu quero fazer, e ali você tem que tomar as rédeas, porque eu também não queria treinar. ciclo menstrual tudo agrupado. Eu não queria fazer nada, mas eu tinha que ser o exemplo. Certo. Eu tinha que chegar cedo, eu tinha que ser o exemplo. Você tinha que se destacar. E ali eu conduzia, eu fazia essas meninas treinarem. Que legal. Então isso, quando eu olho pra trás hoje, eu não fico frustrada. Não, Não não. fico, sabe por quê? Porque isso me deu a base do que eu sou hoje. Eu não esperava nada menos que isso, de você, de olhar pra galera que tá no futebol hoje, porque eu te conheço, tá? A galera não conhece, mas esse é o perfil da Emi. Não é alguém que olharia pra isso e falaria assim, nossa, podia ser eu. É alguém que olha e fala, eu passei por isso aqui também. Eu passei. Tenho uma mãozinha minha ali, galera. E tenho orgulho disso. É gostoso de ver isso. Porque poucas são as pessoas que conseguem olhar para o que foi feito ou para pessoas que estão na frente e conquistando e conseguem olhar e falar assim, meu, eu gosto, velho, de ver essa pessoa crescendo. Cara. Isso é um lance muito grande de empatia e que dificilmente a gente vê. Essa questão da empatia é a questão de ajudar o próximo, Sim. né? Então se eu posso ajudar você, a gente tem essa conexão, eu vou ajudar.
Certo. Mas eu tenho que ajudar de forma genuína. Essa genuidade que eu falo é assim, não esperar nada em troca. Uhum. Você construiu o seu podcast, que nem você mencionou aqui no início, né? Nossa, é isso aqui. Você construiu isso. Você participou disso aqui, você sabe, Eu né? sei, mas assim, o mérito é seu, porque foi Sim. trabalho seu. Porque a gente estava no momento certo, na hora certa. Sim, eu Eu entendo. construí um piloto que ainda está de stand-by, Tá lá. né? Tá lá guardadinho, Eu vou voltar lá. tá preparado. Eu quero, você sabe, né? Vamos, Porque vai ser forte. vai ser forte. Então ali, ele me trouxe mais um ensinamento. Sim. O que você aprendeu ali? Ali eu aprendi que a gente precisa estar mais preparada para lançar algo que seja benéfico para as pessoas. E isso. E porque uma coisa que eu aprendi com o podcast é que isso eu já trago na minha vida. Eu sou consistente pra caramba. Para um caramba, eu sou muito consistente. Quando eu fui fazer o projeto de lançar um podcast, a minha questão era, eu só vou lançar. Muitas pessoas falando pra mim, por que você ainda não fez? Por que você tá demorando pra fazer, Nascimento? Já vai logo pro YouTube, você é um cara que manda bem. Mas na minha concepção era, isso não vai ser só pra mim, eu preciso ser consistente. Justamente. Então eu preciso ter algo pensando no longo prazo, porque a gente sabe que o YouTube é uma rede que não é de uma hora para outra, precisa de uma consistência absurda, até para cair nas pessoas certas. Eu até quero fazer um convite para você que está seguindo aqui, está acompanhando. Dá um likezão aqui para ajudar a gente, compartilha esse vídeo no grupo de vocês e envia para a galera seguir aqui, porque é uma forma de você ajudar a gente, não custa nada, é só um cliquezinho aí, tá tudo certo, e você consegue me ajudar na entrega do conteúdo. Então, voltando aqui, é longo prazo. É a longo prazo. E você pegou esse insight e o que você fez com ele? Ele tá guardadinho aqui. Eu reestruturei o projeto. Boa. Conversei lá com os proprietários e tudo Sim, mais. sim. Bem bonito lá o lugar. Bem bonito o local, bem bonito o lugar, bem bonito a questão do projeto da galera agora. Sim, sim. A gente reformulou isso. Está agora Tá na andando, tá finalização. maturando. Não, tá na Tá finalização, na finalização do projeto. já? Hoje eu tive uma reunião com ele Que show. pra gente voltar Uhum. a pensar nas novas estratégias, né? Que Porque legal. a gente reconstruiu o ambiente lá e agora a gente vai pensar nas novas estratégias. Que legal. Enfim, Acabou. né? Então, foi um piloto, foi um projeto que naquele momento eu decidi arquivar, porque eu dei prioridade para outros, Sim. né? Que aí vem Muito foco. bom, é isso que eu falei. Porque aí veio eventos, eu participei, veio muita coisa bacana. Veio muita coisa sendo construída, então, pra gente dar conta de tudo, a gente precisa ter um foco, Sim. né? E ali eu optei por deixar aquilo guardadinho. E agora as coisas já estão caminhando, a gente já evoluiu em bastante projetos, né? E aquilo vai voltar mais forte. Muito bacana. Futebol. Saiu de lá, terminou. Por que você resolveu finalizar? Você falou que era por conta que você queria sua independência, não ficar dependendo do teu pai. Quando você resolveu isso, o que você fez? Quando você falou, na boa, o esporte não vai me dar o que eu preciso agora, né? Preciso da minha independência, preciso fazer minhas coisas. O que eu vou fazer agora? O que você partiu para fazer? Eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego, lá nessa empresa que eu comecei a trabalhar na bijuteria, eu comecei a montagem de bijuteria. Sim. E aí eu fui evoluindo nesse processo. Aí chegou um momento que eu falei pro meu pai, eu quero fazer uma faculdade. Aí ele falou assim, sério, filha? Que legal. Ele falou, você quer fazer o quê? Eu falei, educação física. Aí ele falou assim, educação física? Mas educação física não dá dinheiro. E aí ele falou assim, procura algo que te dá mais robustez, que te dá mais engajamento, que você possa trabalhar em todas as empresas, né? E eu falei, pai, o que você indica? Ele, faça administração. E aí, meu pai é o meu grande mentor, Sim. né? Meu pai, eu sigo muito o que ele fala. Sim. Meu pai é um cara sábio. Ele fala assertivamente. É lógico que ele fala muitas coisas, né? Mas em alguns momentos ele cata na dor, assim, ó. Ele tem vivência, né? Experiência. E aí eu me matriculei na faculdade de administração de empresas com ênfase em finanças empresariais. E aí, notem, eu tava de terninho, eu tava de saltinho, eu trabalhava no escritório. Bonitinho. Bonitinho. Só que aí, nessa empresa que eu comecei a trabalhar, eu era montadora, lembra? Eu Sim. montava. Só que aí, esse processo de evolução, eu fui conhecendo as pessoas lá dentro e fui mostrando o meu trabalho. E aí eu fui Promovida lá dentro. promovida, cresci dentro da empresa, assistente administrativa. Eu tomava conta do dinheiro da mulher. Então, tudo que entrava e saía, ela dava na minha mão. Show. Então, eu já tinha uma responsabilidade que ali foi também um alicerce para mim. Certo. A parte de gestão, a parte de solidez, a parte de aprendizado o ali. aprendizado da empresa. Então, olha só,
quando eu tava lá nessa empresa que eu comecei a trabalhar na bijuteria, eu comecei a montagem de bijuteria. Sim. E aí eu fui evoluindo nesse processo. Aí chegou um momento que eu falei pro meu pai, pai, eu quero fazer uma faculdade. Aí ele falou assim, sério, filha? Que legal. Ele falou, você quer fazer o quê? Eu falei, educação física. Aí ele falou assim, educação física? Mas educação física não dá dinheiro. E aí ele falou assim, procura algo que te dá mais robustez, que te dá mais engajamento, que você possa trabalhar em todas as empresas, né? E eu falei, pai, o que você indica? Ele, faça administração. E aí, e meu pai é o meu grande mentor, Sim. né? Meu pai, eu sigo muito o que ele fala. Sim. Meu pai é um cara sábio. Ele fala assertivamente. É lógico que ele fala muitas coisas, né? Mas em alguns momentos ele cata na dor, assim, ó. Ele tem vivência, né? Experiência. E aí eu me matriculei na faculdade de administração de empresas com ênfase em finanças empresariais. E aí, notem, eu tava de terninho, eu tava de saltinho, eu trabalhava no escritório. Bonitinho. Bonitinho. Só que aí nessa empresa que eu comecei a trabalhar, eu era montadora, lembra? Eu Sim. montava. Só que aí, esse processo de evolução, eu fui conhecendo as pessoas lá dentro e fui mostrando o meu trabalho. E aí eu fui Promovida lá dentro. promovida, cresci dentro da empresa, assistente administrativa. Eu tomava conta do dinheiro da mulher. Então, tudo que entrava e saía, ela dava na minha mão. Show. Então, eu já tinha uma responsabilidade que ali foi também um alicerce para mim. Certo. A parte de gestão, a parte de solidez, a parte de aprendizado o ali. aprendizado da empresa. Fala 3. 3 aprendizados. Isso. Ser resiliente, porque obstáculo, Sim. ele vai aparecer a todo momento te testando, Show. né? Entregue-se ao máximo. Então, dedicação extrema. Dedicação. Respeite seus princípios e valores. Show. Não se vender por qualquer coisa. Não se vender. Então, independente do que aconteça, esses 3 princípios são meus, da minha É essência sua base. e da minha vida. Show. Então, quando eu entrei para fazer administração, esse caráter consistência que você fala, que você tem pra caramba, Se ia falar palavrão, pode falar, tá? eu fui Não, mas pode falar. pra não, não tem cacete. problema. Isso, solta. Vai ficar reprimido aqui. Falar palavrão, pode falar, né, ô Marcão? Pode falar, pô. Que nem a coisa, mano. Tá liberado, né? Vambora. E ali, quando eu entrei, eu falei assim, eu não vou terminar fazendo qualquer coisa, eu vou terminar em alta. Então, eu comecei, tudo que eu começo, eu termino. Sim. Então, eu terminei. Isso é do esporte. Isso é do esporte. Isso é do esporte. E aí, eu terminei, aí eu já estava ganhando um salário bem razoável. Eu falo que eu já me mantia sozinha quando eu terminei a graduação da administração, só que eu não era feliz. O que faltava pra você? O que era felicidade pra você naquele Para mim, momento? era a tranquilidade, era a paz. E você não tinha. Sabe aquele domingo, quando chega o Fantástico, eu já chorava. A música do Fantástico, eu tinha mesmo... Eu trabalhava no shopping, né? Trabalhei durante Acabou. 9 anos no shopping. E quando eu estava em casa no domingo, porque normalmente eu também trabalhava, e eu escutava a música do Fantástico, eu já ficava com a sensação de que o domingo tinha acabado e que segunda já era. Eu tinha que voltar pro shopping. E ali, eu tinha... Sabe essa vibração ocular? Sim. Sistema nervoso? Tá morrendo. Não, e meu olho fazia assim, É, ó, parecia que eu tinha um troço. Eu chegava na empresa... Tremendo com o olho torto. Aí, ficava assim, ó, a pessoa veio falar comigo, eu tava com a olha. Eu falei, Aí não, tá tudo bem, tá? Lógico que tá tá. tudo bem, Não, eu tô isso quase aqui tendo um AVC eu tô, aqui. Eu tô dormindo metadinho aqui só. Tá tudo certo. E aí foi o meu chefe naquela época, ele falou assim, Mi, você tá muito chata, meu. Ele falou pra mim Pensa isso. o chefe falar isso pra mim, mas tá muito chato, velho. Ele falou, você tá muito chata. Eu vou te colocar de férias. Olha! Olha, eu você ganhei a vida. Aí, Marcão. Eu tô chato? Mano, você tá muito chato, velho. Só que esse negócio de férias não é comigo, você sabe, né? Aí tem que falar com o Sergião, com o Rafa, não tem nada a ver comigo isso aí. Você tá chato, mas beleza, vambora, mano. Continua aí, férias nada, tá maluco? E aí, nesse período de férias, eles estavam pagando um curso pra mim à noite, então eu não podia viajar, não podia sair de São Paulo. Nossa. Ele falou, Emi, pelo menos conclui o curso, mas fica na sua casa, sem precisar vir Descansa aqui. um pouquinho. Descansa um pouquinho. E aí, o que eu fiz? Me matriculei dentro de uma academia. Não foi descansar. Fui pra academia. Eu falei, vou cuidar de mim, eu vou fazer um exercício que eu gosto, né? Uhum. Juro pra você, quando eu entrei na academia, sabe quando te dá aquele baque? Buf! Aí você vê aquele universo. Eu não quero falar de academia aqui, eu sou suspeito, velho. Não, eu entrei... Vai ficar muito nichado aqui, tipo, muito enviesado. Eu arrepiei da cabeça aos pés. Meu Deus do céu, não fala isso. Tô arrepiado agora. Ei, arrepiei aqui, ó. E ali aquela paixão ressurgiu. E aí, fudeu. É isso. Liberei o palavrão, mano. E aí, eu falei assim, eu passei durante 30 dias das minhas férias, 8 Treinando. horas na academia. Que lindo.
8 horas por dia. Fê, Deus abençoe, viu? Sabe por quê? Deus abençoe, porque... Eu treinava, eu conversava, eu ficava olhando. Aula e não sei o que, e voltava. O que você tá fazendo? Não, é só panturrilha aqui, tá tudo bem. 3 horas de panturrilha. Não, aqui ó, o movimento tá tudo certo e a panturrilha desse tamanho, não aguentava mais mexer. Mas ficar lá é gostoso demais, gente. Não, eu sou muito observadora. Sim. Às vezes eu fico mais quietinha só observando. E aí eu observava a postura de professor, como eles conversavam, como eles abordavam, o que eles faziam para trabalhar, qual que era o trabalho que eles exerciam. Até porque, na verdade, você queria estar lá. Então, eu queria Você já estar lá. tava vendo de antes, né? Né? Antes Eu de- tava lá, babando, assim, sabe? Parecendo aquelas crianças que tá vendo uma Sim. pessoa chupando pirulito e eu tô lá. Aí, beleza. Aí acabou esses 30 dias, eu fiquei novamente frustrada. Porque acabou, né? Uhum. E aí eu continuei Você pagando não a tinha tempo pra fazer? que eu estudava, né? Ah, é verdade. Você tinha o curso. Né? Aí eu continuei pagando. Porque eu falei, eu vou arrumar algum momento. Nem que eu faça 15 minutos de por treino. dia. Aí, beleza, voltei pra empresa. Ele, e aí, Emílio? Meu chefe veio conversar comigo. Eu falei assim, eu tenho uma notícia. Eu falei, foi muito bom pra mim, muito obrigado. Me restaurei, me encontrei. Mas eu não quero mais continuar. Ele, o quê? Aí foi um choque, né? Mas como assim? Aí a gente conversou. E depois de 3 meses eu tava fora. Pedi as contas. Caraca. Por Virei causa, virei a mesa total. por causa de umas férias. Por causa de umas férias. Mas você vê a importância que tem o descanso, né? Porque a mentalidade, a sua decisão mais assertiva está quando você está tranquilo. Sim. Hoje, olha que engraçado. Eu tava conversando hoje com um parceiro meu, amigo meu. E eu falei pra ele... a gente faz uma mentoria juntos, né? Eu cuido dele e eu falei pra ele, falei assim, sabe o que tá acontecendo de erro com você? Você não tá descansando. E as piores decisões que você toma justamente quando não tá descansado. E eu falei, não sei se você sabe, mas o dia, ele começa meia-noite. Ele não começa às 6 da manhã. Se meia-noite se começa um dia, você tem que estar pronto pra estar descansado a partir daquele momento. Então, a partir daquele momento, você tem que estar na cama, você tem que estar dormindo, você tem que entender que o seu corpo precisa disso pro que vem por aí. As piores decisões do ser humano é tomada em momentos de não descanso e de fome. Não tá descansado? Cara, na boa, nem decide nada hoje, cara. Processo, fala assinatura nada. de contrato, não decide nada. Pega um dia de descanso, dorme bem e depois você decide. Se o relacionamento tá ruim, você acha que você vai terminar? Né, Marcão? Não faz isso com fome, não faz isso cansado, cara. Que você termina. É sério, é sério. Se tiver com fome, mano, É que mexe com as emoções básicas. tudo. Esse é o problema. E aí a pessoa não tem esse autoconhecimento de entender o que tá passando, aí o que ela faz? Decide. E aí arrepende e volta. Mas é importante você falar isso. O descanso é o início de tudo. O descanso, ele te dá liberdade para você analisar as possibilidades. Eu não gosto quando falam, tipo assim, trabalha enquanto descansa. Não, trabalha enquanto eles descansam e... Eu também não gosto. Mano, eu descanso enquanto eles estão descansando também. Mano. Eu tenho Eu meu descanso horário, e trabalho. eu durmo mesmo e beleza. É igual o papinho de... arruma sua cama na hora que acorda. Galera, deixa eu te falar uma coisa. Para, velho. Para. Eu não arrumo minha cama quando eu acordo. Isso não tem nada a ver comigo e não impede nada da minha disciplina, nada de nada. Por que eu tô falando isso? Não é que isso não é uma regra. É que isso não é pra todo mundo. Isso não é uma receita de bolo, Não é, aprenda. por exemplo, a cama não muda meu dia. Não muda meu dia. Se eu chegar em casa agora, minha cama tá desarrumada. Só que eu sou focado no resto do dia como um todo. Agora, se dar esse primeiro passo de arrumar a cama te ajuda a ficar focado o resto do dia, faça. Faça. Eu não preciso de uma cama arrumada para eu ser consistente no que eu tô fazendo. Não preciso. Eu vou pra academia todo dia e deixo de arrumar a cama todo dia. Não tem nada a ver. Nada a É que ver. você entende qual é a prioridade para você. Isso. E o que é errado? Por exemplo, por causa de um vídeo de um soldado americano, e aí, falou. durma. Não. Acorde, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a sua cama. E o cara fala numa postura onde aquilo dita uma regra. Não tem regra, velho. Não tem regra. E ele é militar, sua- parece, né? É militar. Ele é soldado, sei lá, da Marinha, não sei de onde. Não existe regra. A vida é tua, as regras são suas. Você precisa criar as suas próprias regras e seguir o que faz sentido pra você. Então, o que eu, como mentor, faço? O que a Amy, como mentora, faz? A gente dá direcionamento pra você testar e ver se funciona pra você. Coisas que funcionaram pra mim,
como treinar todo dia, comer bem, tomar água. São coisas simples, mas que a maioria das pessoas não fazem. Não faz. Fez sentido? Fez. Puta, bacana. Vou seguir isso daqui. Ah, não fez nascimento. Deixa eu te falar, não deu certo. Bacana, o que que dá certo? Vamos fazer isso. Ah, mas eu não tomei água, mas eu fui treinar todo dia, eu fui fazer o cardio. Puta, bacana. Faz, e depois de lá você insere isso. Alinhamento. Então, assim, essa estrutura vem só depois do descanso. Não tem como alinhar sem ele. É porque senão a pessoa fica tão estressada, tão sobrecarregada, tão frustrada, E tudo gera desculpa. e ela quer largar tudo. Isso, e porque é ela tudo fala desculpa. assim, não Não, isso consigo não é fazer pra mim. nada. Isso não é pra mim, velho. Isso aqui, pô, que tosqueira, velho. Esse negócio de treino todo dia, de comer bem. Então, fechou. Não faz sentido pra você? Tá tudo bem. É. O que faz sentido pra você? Hã? Fala aí, se eu entender. Porque senão não rola, velho. Eu tenho que falar, como é que eu posso ajudar você? Isso, é. Como eu posso Essa ajudar regra você? aqui, todo É. mundo cospe. Não, todo mundo cagando regra aí. É que não nem a precisa. regra do hábito, né? Pra construir um hábito, 21 dias. Ah, para, meu. Mentira. Hábito é hábito, velho. Deixa eu falar. Enquanto você faz, é hábito. 21 dias, 66 dias, a pessoa se prende no número. Olha, Aí chega no 66 67, ela conta, ela fala, mano... posso comer o nossa, doce, mano, posso eu comer fiz o doce. 60... Ei, Marcão, olhei aqui 60 dias e o hábito não tá instalado ainda. Deu algum erro nisso aqui, cara. Hábito, ele é enquanto você faz. Eu treino todos os dias. É um hábito pra mim. Se eu parar de treinar, não é mais hábito. Fim. É, fim. Hábito enquanto eu faço. Não faz, não é hábito. Acabou. E encarar a realidade, gente, é se apropriar das suas verdades. Não é porque o outro é constante em determinada área que A gente você... entrou num outro âmbito aqui, né? É. Tipo, ouse pensar, cara. É isso. Meu, e com a gente é dessa pegada. Você tem cabeça, você tem mente, você tem cérebro, você tem... Usa. Pensa. É sério, porque a pessoa fica tão... Eu tô terminando de ler o livro A Arte de Pensar Claramente. É um livro que eu indico... Galera, lê esse livro. E ele é difícil de ler. É difícil, é chato. Né? Ele é chato. É chato por quê? Primeiro porque ele quebra muita ideia que pra você é certo... E que você fala, não, mano, o E cara você fica tá... confrontando E aí o livro. esquece, porque você fica tipo, cara, não, mas isso aqui não é verdade. Eu comprei isso aqui, nossa, eu fiz isso. Aí você fala, cara, é isso aqui, é esse viés que eu entrei e muito, um atrás do outro. Pá, É pá, porradaria. E aí você começa a ficar percebendo que tudo tem um viés, só que a gente não precisa cair no viés de todo mundo. A gente precisa ver o que faz sentido, por exemplo, por mais que seja um viés, ele pode servir pra gente. Caminhar dentro dele e tá tudo bem. Só que tem muito que não faz sentido colocar na nossa vida. E a gente segue pelo efeito E a manada. gente segue. Mano, onde a gente parou? Futebol, saiu, trabalho, faculdade, voltou, saiu do trabalho, pediu demissão depois de um mês de férias. E aí fui Que fazer você educação falou? física. Educação física. Fui fazer. Como é que você fez? Porque assim, beleza, você tava lá, você guardou uma grana pra fazer... Não? O que eu fiz? Pivotou mesmo? Tipo, Pivotei. dane-se, já Olha é a tudo cabeça. certo. Cheguei pro meu chefe e falei assim, tem como você me mandar embora pra eu receber o valor? Eu quero o seu dinheiro, por favor. Me manda Não, embora. porque assim, eu quero sair da empresa. O ideal, pra mim, seria Manda que você embora. me mandasse embora, que não vai gerar nenhum ônus a mais pra empresa, né? E ali eu sigo meu caminho. E aí foi, ele me mandou embora, a gente fez um acordo lá, eu cumpri alguns trâmites com ele, alguns relatórios que eu tinha pendente, e aí a gente fez esse acordo, e em janeiro eu já tava lá me matriculando na faculdade. Nossa. E aí que eu fiz? Com esse dinheiro que eu recebi, eu investi naquela época numa locadora de vídeos. Sabe aquela Blockbuster? Eu comprei uma locadora de vídeo. Mas era de alguma rede? Não, era Era pequenininha, de pequenininha, bairro. de bairro, pequena. Né? Que a gente tinha estudado por muito tempo, namorado aquilo, e eu e minha mãe entramos como sócias. Eu falei assim, eu posso fazer a faculdade, que eu estudava de manhã, e à tarde e noite eu trabalho aqui na minha própria empresa. Então a sua mãe pegou linha de frente na questão do empreendedorismo, você já com um pouquinho do lance de quero viver minha vida independente, continuar vivendo minha vida independente, você se enfiou com ela lá e falou, tô junto, mãe, vambora. Ou a ideia foi dela? Não, a ideia foi minha. Foi tua? Foi minha. E como é que você enrolou tua mãe pra fazer um negócio desse? Mó furada, gente. Locadora de vídeo. Não, Fala, mãe, é o seguinte, tem um negócio aqui que eu vou falar pra você, vai dar certo. Vai eu dar tenho certo. certeza que vai dar certo. Mó Vamos pra lá, você vai ver a furada. grana que a gente vai fazer. E aí, sabe o que aconteceu? Eu imagino que... Mé. Porque foi na época que teve aquele monte de pirataria de DVD, de Nossa. fita. Na feira, quando Nossa. descobriram que tava pra quebrar Aí- o código do DVD. A gente meio que fechou. A gente tentou. faliu. A gente tentou vender, a gente vendeu essa locadora, só que o cara não pagou. Então a gente meio Quebrou. que quebrou. E ali foi meu primeiro baque, né? Eu falei, É. caraca, E agora, de onde tá a grana? E agora eu falei assim, vou estudar. Vou estudar.
E aí eu não paguei o primeiro ano de faculdade. Porque quebrou, a locadora quebrou. E como é que você fez? Negociando com a faculdade? Negociando, eu não tinha dinheiro pra pagar. Porque eu tinha um salário já bem razoável dentro da empresa. Quando eu pedi pra sair, Você eu usei pegou. todos os meus recursos e investi num negócio que Putz. deu errado. Uhum. E fim. Ficou sem caixa. Fiquei sem caixa. E aí eu falei assim, eu tenho que arrumar um emprego, né? Mas enquanto primeiro ano de faculdade, educação física, a gente não pode arrumar um emprego na área. Não, é só Não, depois. só no terceiro ano é permitido. Estágiozinho. E aí o que eu pensei? Eu falei, eu preciso sair desse enrosco. Eu falei, o primeiro ano eu não pago, fico devendo. Chegou em dezembro, eu faço um acordo. E aí, segundo ano, eu resolvo o que eu vou fazer da minha vida. Sim. Se eu vou continuar, se eu vou sair. E aí foi, eu estudando. Aí comecei a conexão com os professores. Porque a partir do segundo ano, a gente pode fazer iniciação científica, a gente pode ser monitor. E aí eu me envolvi em tudo o que eu podia dentro da universidade. Networking. Network. E aí eu ganhei 95% de bolsa. Nossa, pega a paulada. Eu era 95. monitora de futsal, eu era monitora de anatomia, eu fazia iniciação científica, eu ficava dentro do... Só de estar com a galera ali, você fez o seu ciclo de amizade, né? Que na época era amizade, hoje a gente chama de networking. E dali você tirou a forma de conseguir ter a faculdade bancada ali. bancada. 90. Só que eu tinha que fazer o pagamento do primeiro ano, Sim, que E- foi que você... né? E aí eu paguei. Quando eu comecei o segundo ano, eu tava pagando o primeiro, né? Tá. Porque já que o segundo ano eu já tinha 5%. Você quer falar 5%, tipo, micharia, Mixaria. juntou com o que você tava devendo lá pra poder pagar. E aí eu consegui fazer todo esse acordo dentro da universidade, trabalhando para a própria universidade. E aí eu arrumei um emprego também na área da educação física. Aí legal. o dono falou assim, Emi, você não pode estar aqui, mas você quer estar aqui? Eu falei, quero. O que você fazia? Eu era estagiária, eu só ficava observando as aulas. Ah, Eu ficava conduzindo as pessoas, orientando o que elas podiam fazer ou não. Sim. Eu não prescrevia nada, eu não fazia nada. Mas aí eu acompanhava a aula de ginástica, eu acompanhava a aula de musculação, eu acompanhava a aula de natação, eu acompanhava a aula de pilates, eu acompanhava as aulas. Então, se precisasse de uma ajuda. de uma ajuda, eu tava lá. Eu era o Severino. Severino. A Entende? gente tem bastante aqui. Tem uns dois, né? 2, 3? 2 ou 3 Severino que a gente tem no Instituto. O Marcão é um deles, Severino Digital. E aí eu fui aprendendo tudo da área. Porque eu tava dentro da academia. Que... Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi estar pra você dentro da academia depois de todos esses anos querendo estar lá? Qual a Sucesso. sensação? Isso. Sucesso. É isso. A sensação que veio pra mim foi, conquistei o que eu queria, Tá, de anos atrás. de anos atrás. Aquele sentimento de realização, ele voltou, Uhum. né? E quando você faz o que você ama, de verdade, gente, não é balela. Ah, Você não mede esforços. Fala você, porque eu tô cansado de falar no meu stories, falar aqui, Gente, falar pra galera. Fala. Você se Eu- dedica tanto. Meu, eu estudava de manhã, eu ajudava na faculdade à tarde, eu ia pra academia à noite, eu dormia 4 horas por dia. É que existe por trás dessa questão de fazer o que gosta. Eu preciso dar um nome pra isso, Marcão. Eu preciso achar um nome pra isso. Que é a certeza de que tudo já aconteceu. Eu chamo isso de visão. Tá. Na minha palestra eu falo, né? Sobre visão, ação e desejo ardente. Uhum. Eu gosto da visão, mas, por exemplo, pra mim, a visão ela faz muito sentido quando, junto com a visão, existe sentimento. O que seria isso? Com toda certeza, quando você foi pra academia a primeira vez, você já tinha visto outra academia. Já tinha certo? visto. Só que você entrar na academia te trouxe a sensação de estar lá dentro. Te trouxe um sentimento de estar pertencente àquele lugar. Isso é uma visão real pra mim. Essa é a visão que vale a pena, que pra mim faz sentido. Uma visão, a visão aleatória, puta, para mim é bacana, mas por quê? Porque uma visão com sentimento, ela entra no seu subconsciente. E o subconsciente é o que trabalha no automático pra você. É Sim. por isso que é tão fácil fazer isso. É fácil. É por isso que é solto, sabe? A gente, eu faço e eu nem vejo, durmo 3 horas, 4 horas, eu nem sinto, porque tá no subconsciente. Não faz, Porque já automatizou. já automatizou. E automatiza justamente por isso, porque você colocou um sentimento tão forte no que você queria que virou um registro automático de um hábito que normalmente teria que ser feito durante 60 dias. E é por isso que essa buchitagem aí de que precisa ter dias para ter um hábito é mentira, porque quando você insere sentimento no que você está fazendo, o hábito ele instala em automático. E a gente não mede esforços Não mais. mede esforço. E isso é lindo, cara. É E lindo. aí você faz com recorrência isso. A consistência E é a maravilhosa. consistência, você vai vendo a sua evolução.
E quando você vê a evolução, você quer mais. E você se entrega cada vez mais ao processo. Sensação de progresso ali. Então, quando eu estava ali, eu era uma mera estagiária. Não ganhava nada praticamente. Eu sei. Mas eu estava triste. muito feliz. Eu sabia que aquilo não seria a minha realidade, que seria uma fase, Sim. mas que eu precisava passar por aquilo. Como eu passei o primeiro ano devendo, quando eu entrei na academia, eu já estava ali vivenciando aquilo que eu queria. E eu Você ficou devendo na certeza de que ia dar certo. Na Você certeza- parou pra ver isso aí, cara? porque assim, é all-in. É isso. Você É você tudo ou falou, na nada. boa, eu não tô nem aí que vai ficar devendo. No final disso aqui eu já sei que eu vou pagar e que eu vou conseguir Porque, sair de assim, cabeça erguida. O que eu pensava? De verdade isso. Eu tô devendo para a universidade. Isso não é mal nenhum. É, Porque eu tô eu tô aqui. tô aprimorando o meu conhecimento. Então, esse fator dever é Uhum. ruim, claro que é. Lógico que é. Né? Mas eu não tô machucando ninguém. Sim, não é um né? banco, Isso, não é eu uma não tô pessoa. denegrindo ninguém. Eu não... Uhum. E aí, eu conversei lá na faculdade. Eu falei, ó, em dezembro eu acerto tudo. As cobranças, elas vinham. Isso incomodava. É chato, né? E essa cobrança fazia com Uma que eu, facadinha. né, me movimentasse cada vez mais. Então, a certeza que eu tinha que eu ia conseguir e que de fato eu consegui foi o que me moveu naqueles dias. Maior aprendizado que você teve nesse período de Não faculdade. desista daquilo que você realmente quer. Quantos anos você fez? Eu fiz Quatro. 4 anos de 4 anos. faculdade, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Mestre, hein? Então, são 14 anos estudando. Pagou? Você pagou? Paguei Você- tudo. Não, você, só pra saber. E Ai, com que louvor. Pagou com louvor. tudo, então beleza. Tá tudo bem. E assim, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu queria ser a professora de ginástica. Lembra quando eu fui lá na empresa, eu Sim. olhei aos caras, eu falei, eu quero ser aquilo. E o que você se tornou? Eu me tornei a melhor professora de ginástica. Aí, mano, visão com desejo, cara. É isso. E aí ele, ó, Certeza, eu tenho certeza absoluta que na sua cabeça, na hora que você entrou, você ouviu música tocando, você se viu com a roupa, tudo. pulando e falando, vamos, galera! E bracinho. Você Olha, viu- até me arrepia. Olha aí, olha, nem tava lá. Eu nem tava lá, mas dá pra saber, cara. Sabe por quê? Eu já te falei, o esporte me ensinou muita coisa. E uma das coisas que ele mais me ensinou é justamente isso. Que uma visão com sentimento, ela fica, tipo assim... É uma coisa muito intrínseca, não tem como tirar isso da pessoa. É. Então, ele entra, tipo, uma faca mesmo, afiada, e entra e fica. Então, você sente aquilo, sabe? O tempo todo, você para pra pensar um pouquinho, você lembra. E aí, você volta, você lembra. Todos essas suas passagens pela academia, pelo treino, pelas aulas, tá tudo pra você muito automático hoje e muito fácil de trazer à tona. Uhum, Porque foram experiências vividas com sentimento. com sentimento. E nem sempre foram sentimentos agradáveis, tá? E sentimento é sentimento. Porque tem sentimento de desgaste, de cansaço, de estresse, de Porque dor. a gente que trabalha com pessoas, eu entendo isso. As pessoas querem omitir os fracassos, as derrotas, o que de fato perdeu. A dor ali. Mas eu vejo pra trás, eu olho pra trás e vejo os ensinamentos. Então isso é outra coisa do esporte. Porque quando a gente erra, por exemplo, eu tava treinando, eu errei um chute pro gol. Volta e faz de novo. Sim. Volta e faz de novo. Olha o que você errou. Olha lá. Entende o que você errou. Faz melhor. Então, Sim. quando a gente olha pra trás, eu vejo o que a vida quis me mostrar ali e os aprendizados que eu, não é aprender com o erro, mas o que a vida proporcionou ali. Eu fui mais resiliente, eu fui mais persistente, eu fui mais engajada, eu Certo. tive disciplina. Eu segui os meus instintos, que Foco. tem a intuição, o foco. Então, quando eu falo que eu sou mulher do foco, né, que a primeira pergunta veio disso, eu sou mulher do foco. Uhum. Porque é veia, é DNA, é Tá em vida, você. é conhecimento e experiência. Sim. Não adianta. E Né? existe um tipo de congruência que é sentido quando as pessoas falam só ou quando elas vivenciaram. Sim, Então, dá pra perceber que você vivenciou. É o que eu falo, o sentimento que é colocado na fala, no gestual, ele mostra muito mais quem você é do que a gente imagina. E você tem isso. E eu já te falei isso outras vezes, mas é o que eu falo. Mostrar isso pra galera. E eu sei que às vezes parece muita encheção de linguiça, sabe? Pô, eu sou focado, eu tenho consistência. O problema é que, assim, tudo isso faz com que as pessoas evoluam. Tudo isso faz com que as pessoas cresçam. Tudo isso faz com que as pessoas ganhem mais dinheiro.
O problema é que as pessoas não fazem nada com tudo isso. Elas ficam estagnadas. Elas não fazem nada. Elas só olham pra isso. Tem muita gente querendo mudança, mas pouca gente querendo mudar. Então, puta, eu desejo a mudança, eu quero mais, eu quero ganhar, eu quero competir, eu quero viver uma vida melhor, eu quero um novo relacionamento, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas e mudar? Você quer? Ah, poxa, Ah, não. mudar é chato, cara. Incomoda pra caramba, velho. Não, tô de boa, não quero mudar, não. Mas a mudança você quer. É gente querendo trabalho, É o resultado antes do esforço. é gente querendo trabalho, mas não quer trabalhar. Uhum. Entende? Porque, o trabalho me entrega um salário, mas trabalhar te entrega o quê? É isso. Você precisa aprender que existe um ponto ali de entrega. E muitas pessoas vêm pra mim, ô general, pedindo foco. Ai, meu, eu quero ter mais foco, foco, foco. Eu falo, foco todo mundo tem. Você tem foco, só que tá no lugar errado. É isso. Sabe por quê? Porque você não tem clareza daquilo que realmente você quer. Uhum. Então você tem foco, só que tá no lugar errado. A minha função aqui é fazer com que você realinhe a sua rota e volte para a trajetória que você tanto quis. Porque saiu dela por algum motivo. Saiu dela por algum motivo. Então é muito mais fácil a gente sair da rota porque a gente tem várias distrações e perder aí o rumo, Uhum. porque a gente se envolve em ambiente errado, com pessoas erradas e N Mil coisa. motivos. E tudo Hoje bem, ainda mais. né? Hoje é muito mais É porque é fácil. fácil. Hoje você tá aqui, amanhã você tá no outro lugar, daqui a pouco você tá no grupo X, e aí lança o grupo do WhatsApp, não sei de quem que é pra crescer na vida, aí você tá lá dentro do grupo, e aí os caras convidam você pra ir pra Manaus, aí daqui a pouco você tá em Manaus. Então, tipo assim, esse ciclo de mudança tá muito forte. E aí você perde o quê? A realidade. O foco. Perde o foco. Por quê? Você distraiu. Você tá colocando foco lá no grupinho do WhatsApp, você tá colocando foco na vida do outro, você tá colocando foco no objetivo que você não quer. E aí, ó, que engraçado, né? A gente tava falando antes de vir gravar, e eu falei pra você, falei, meu, na boa, eu setei uma coisa pra mim. Você foi uma das pessoas que falaram pra mim uma frase que foi a responsável por eu mudar a ideia que eu tinha do que eu ia fazer em 2021. 2021. Em agosto, quando a gente tava no evento do Joel, você falou pra mim assim, eu acho que você não entendeu ainda, Nascimento, mas o esporte ficou pequeno pra você. Sim. E eu fiquei, oi? Porque em dezembro eu ia voltar a competir, né? A gente tava em agosto, dezembro eu voltava a competir, mas lá eu tava pedindo direcionamento pra Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu não tô sentindo que é pra voltar a competir. Eu tô sentindo que é pra fazer outra coisa. E aí 3 pessoas, uma delas você, Mais duas. Né? mais 2, e falaram pra mim. Aí eu entendi que era pra eu seguir outro caminho. Ali eu setei o seguinte, eu só volto a competir quando meus negócios estiverem dando certo. Foco. E aí, tudo isso aqui aconteceu. A gente tá aqui por causa dessa decisão. Então, assim, eu percebo o quão importante é você ter foco e o quão importante é você se manter consistente até dar certo. Até dar certo. E não pra ver se vai dar certo. Eu falo pra é o seguinte, não põe prazo de validade. Tudo que tem prazo de validade vence. E sabe uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos? Torne leve. Sabe por que leve? Tá, como é que você torna leve? Porque a gente tá num mundo que a comparação é muito grande. Eu me comparo com o General, eu me comparo com o Marcão, eu me comparo com a Thalita, eu me comparo com todo mundo. Pra ver se eu tô indo no caminho certo. Certo. Né? Mas a comparação é com nós mesmos. Como é que você faz pra tirar essa venda da comparação o tempo todo? Não que ela não deve existir, mas ela vem num tempo certo. Mas como é que você faz pra tirar ela do contexto geral? Quando eu vejo que eu tô me perdendo, eu olho para os meus resultados. Então, olha assim, o que eu construí até aqui? Onde eu estava, onde eu estou hoje. Uhum. Então, ali eu entendo a minha evolução. Não importa se o outro está crescendo ou não, neste momento para mim, importa a minha evolução. Tá. Se o general cresceu, ótimo para ele. O que eu posso aprender com o crescimento dele? Fim. Acabou. Então, quando eu falo tornar mais leve, é que vem as autocobranças. Tá. Entendeu? Uhum. Porque a autocobrança, ela leva a uma ansiedade, ela leva a um fator que a pessoa gera mais depressão, fica mais deprimida, Sim. né? Fica procrastinadora, porque Sim. ela não quer mais fazer as coisas. Certo. Então, por isso que eu falo, deixa leve. O que é leve? Fazer no seu tempo. Não significa que você precisa ir devagar. Sim. Faça no seu tempo. Foi que nem você falou, não me acelera, tem que ser no meu tempo. Isso. Você costuma olhar para os seus resultados? Mesmo Sempre. os pequenos? Sempre. Te ajuda? Me ajuda. Me mantém no foco. Você olhar e falar assim, meu, na boa, isso aqui eu não tinha, agora eu tenho. Que legal. Poxa, gostei disso aqui. Eu hein? valorizo cada conquista, independente do tamanho. Então, eu tô falando isso por quê? Porque é uma das coisas que eu falo muito com os mentorados, é justamente isso. Muito se fala sobre micro vitória, micro resultado, é isso, mas eu quero começar a tirar esses nomes bonitos
porque eu quero que todo mundo entenda de uma forma muito melhor. Olha pro passo que você tá dando, é só mais um passo. Olha pro resultado que você teve. Ah, o que que é o resultado? Eu não tenho costume de treinar, eu vou treinar um dia e não fui o resto da semana. É resultado. Eu não costumo comer salada, eu comi salada um dia. É resultado. Ah, eu não costumo acordar cedo para trabalhar um pouquinho mais. Acordei cedo. Resultado. Então, olhar para esses resultados que te mostram que você está tendo uma progressão faz muito sentido. No longo prazo faz muito sentido. Claro, não é para você olhar só para ele, se contentar e soltar a mão do que está acontecendo. Se manter consistente, que nem a gente falou aqui. Mas é extremamente importante. E eu te perguntei justamente por isso. Porque eu queria que a galera tivesse uma concepção diferente do que eu falo e no que você vive sobre essa questão de olhar para o resultado que você já conquistou, independente de qual seja. Eu tenho um ritual. Todos os dias, ao final do... Vamos voltar. Ritual da Amy, olha pra câmera e solta pra galera. Ritual. Eu tenho um ritual. Todos os dias, ao final dele, eu valorizo cada conquista. Eu olho para aquilo que eu fiz durante o dia, agradeço, comemoro e penso: eu sou foda. Esse é animal. Eu vou soltar aqui, mano. Eu ia soltar no stories do meu Instagram, mas eu vou soltar aqui. Tem um ritual de gratidão que eu faço, que é o seguinte. Eu denomino final de semana e eu faço uma lista com 10 coisas que eu sou grato. Eu faço uma listagem. 10 coisas que eu sou grato hoje. Eu anoto o nome de 3 pessoas que eu tenho um ódio mortal e que de repente eu queria que morresse, mas eu solto pra eles uma boa energia, que eles superem o que eles estão fazendo, que eles vivam bem. E após fazer isso, eu tiro 5 minutos do dia comigo mesmo, somente pedindo direcionamento pra Deus. Isso é uma coisa que eu faço toda sexta-feira à noite. Quando minha semana já passou tudo que eu tinha que viver ali, eu faço essa listagem. Para mim é um ritual de gratidão, e não só de gratidão, me traz consciência sobre o que eu tô vivendo durante a semana. E eu venho fazendo isso cada vez com mais frequência. Eu ia soltar, ia ser segredo lá no grupo, mas beleza. É um ritual de conexão. Eu gosto, cara. E não tinha, eu achava muito idiotice esses negocinhos de ritual, de... E faz todo sentido, porque é programação neurolinguística isso. E eu achava, pra você ter uma noção, eu vou falar pra você ter uma noção, porque senão o Nélio vai ver esse podcast e ele vai brigar comigo, porque eu tenho mania de cortar o R quando eu falo. Sabia disso? Eu falo rapidinho e corto. Para você ter uma noção, o que eu tenho hoje como alguns dos rituais? Eu tenho um áudio sobre autoafirmação que eu escuto normalmente antes de dormir. Eu tenho saúde boa, eu sou próspero, o dinheiro pra mim é abundante. Ai, mas que idiotice isso. Ok, não faz. Deixa que eu faço, tá tudo bem. Mas hoje faz muito sentido. Viver dessa forma pra mim faz muito sentido. Ter esses rituais, sabe? O que tá acontecendo? Quem sou eu? Reprogramação, essa reprogramação neurolinguística. Sabe, tudo isso, pra mim hoje, num contexto geral de autoconhecimento, fecha muito a conta. Agora a pergunta, agora vai inverter. Como que você se sente através disso? Livre. Livre? Livre. Leve. Eu me livro, eu me sinto, hoje, eu vou repetir pra você aqui uma coisa que eu falo, normalmente quando eu tô conversando com alguém, até a gente tá falando de negócio e tal. Hoje, eu não tenho peso nenhum que eu carrego, cara. Nenhum. Eu tinha um peso gigantesco e as pessoas sabem aqui qual que era o fato de eu ter uma briga com meu pai durante 17 anos. E você sabe disso. E um dos motivos da gente ter se conhecido foi porque eu pedi perdão pra ele e acabei indo lá pro evento do Joel depois. Esse era o único peso que eu carregava. Eu não tenho peso de fazer grana, eu não tenho. Eu sou leve. Pode parecer idiotice, brincadeira, não, mas é isso. Hoje eu me sinto bem. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Meu filho é o que eu mais amo nessa terra e eu sou um exemplo pra ele de uma forma que eu sempre quis ser. E eu tô conectado muito mais com Deus do que eu sempre fui. E você concorda que a vida, ela é simples de ser vivida? A gente que complica ela. A gente se enfia em cada buraco, cada embosco. Pra nada. A gente que se enfia nos problemas. Tipo criança, quando quer descobrir alguma coisa e vai se enfiando e se machuca. Yes. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tornar isso mais leve. Mas isso eu aprendi na porrada também. Porque a gente fica em evidência, a gente começa a crescer e você precisa fazer isso, não preciso fazer nada. Eu só preciso fazer aquilo que faz sentido pra mim. Sim. Enfim, né? A gente tem que parar com essas modinhas De ter que seguir. De seguir o que a manada Um padrãozão. faz.
né? Eu faço aquilo que me faz Eu sentido. sempre fui assim, e eu sou taxado como chato por isso. Porque Mas é o poder do seu posicionamento. é igual assim, cara, não me dá. Como é que é? Você tem que fazer isso aqui, vai pra lá que é tal hora, você precisa ouvir isso aqui que é urgente. Fala, não é urgente, se fosse urgente eu já tinha escutado, porque eu já teria colocado como urgente. É. Ah, você precisa. Não, mano, não. Deixa eu te falar. Eu não tô nem sabendo disso aí. Se eu não tô sabendo é porque eu não preciso. Acabou. Simples assim. Emi, melhor professora de aula, de dança, e depois? Depois surgiu uma indagação. Hum, Veio uma questão interna. E você acho que vai corroborar com isso. Nós, professores de ginástica, quando eu fui professora de ginástica, a gente tem um shape, sim. a gente tem um corpo. Só que eu olhava aquilo e pensava, com 50 anos, eu vou estar onde? Porque a gente envelhece, as articulações desgastam, Sim. eu vou ficar cansada, eu É. vou querer novos horizontes. Então eu projetei ali um futuro Sim. que eu falei assim, não tem futuro, é uma carreira curta, professor de ginástica. Não é total. Porque eu não vou ter a mesma disposição que uma menina que vai chegar depois com E aí vai perder o 17 lugar. anos. E tá tudo bem, é a lei natural. Uhum. E ali eu falei, opa, essa vida é curta, tô correndo o risco da ruína, né? Não, como a Risco palavra, da- palavra bonitinha, risco da Risco ruína. da ruína é bonito. Não, eu falei, eu vou me ferrar e pronto. E aí, como eu já estava inserida no meio acadêmico através de uma iniciação científica, eu fui convidada a fazer um mestrado e eu fui convidada a fazer doutorado. Uhum. E ali eu me joguei, que eu falei assim, eu posso ser docente do ensino superior. Show. É uma profissão dentro da área no qual eu tenho um alicerce científico, a base da educação Não física, te exige tanto. e posso fisicamente. continuar fora, dando aula de personal, posso estar na prática, mas sobre uma outra ótica, Uhum. entende? Perfeito. E ali foi que eu construí a carreira de docente de universidade, Que legal. do ensino superior. Que você tá até hoje. Hoje não, Não não mais. mais, não mais. Pivotei de novo. É isso o que é, então, você entendeu? É essa a graça da gente estar livre. De você poder ir e voltar a hora que você quiser. Hoje eu faço a gestão de uma academia de CrossFit, Sim. né? Ah, é verdade que eu vi, acho que eu vejo, tem uns vídeos seus que eu vejo lá. Treinando Treinando, CrossFit. isso. Eu faço a gestão dessas academias. Hoje eu tenho os meus projetos de mentoria, treinamento, palestras Uhum. online, né? E sigo essa vertente do digital. Como é que você, não, é porque eu sei que isso não foi uma pivotagem total, mas como é que você fez essa, vamos chamar de transição? Transição. Transição de carreira? Que eu Pode saí ser? da universidade? É que você saiu da universidade, ok, que você terminou ali, você foi pro docente, mas pro digital. Em que momento isso foi pra você, essa virada de tipo assim, mano, a boa, o digital tá acontecendo, eu preciso estar lá, vamos embora. Existiu uma transição Foi no choque. ou foi no choque, tipo assim, mudamos? Foi na guerra, sabe quando? Quando? Pandemia. Você Do- também foi pro digital março- por causa das aulas online. É Março isso? de 2020, pandemia se instalou. Eu era totalmente do presencial. Palestra, Todo mundo, eu acho. universidade, academia, personal, tudo do universo fitness, eu era presencial. E aí veio a pandemia. E aí acabou com tudo. E aí eu falei assim, e agora? Entrei em crise. Né? Eu falei, gente, eu vou fazer o que O da que eu minha vou vida? fazer? Porque naquela época eu morava sozinha, já tinha meu apezinho, Uhum. né? E sem trabalho, sem lidar com pessoas, morando sozinha, presa dentro de casa, não podia fazer nada. Eu falei, gente, eu vou surtar. Foi aí que eu fui buscar umas novas oportunidades. Fui E- entender o digital, comecei a entender Instagram. Seu primeiro contato com o digital foi como? Foi numa live do Joel. Por incrível que pareça, foi numa live do Joel. E sabe, O Joel é paulada, né? Joel velho? Paulado, ele tava do mar. Ah, eu já vi que ele tem um deckzinho de madeira aqui que Ele tava no mar, em Santos mesmo. Puto da vida. Você, que não sei o quê, que não acredita no... Ele falando alguma coisa que eu não lembro agora com certeza as Uhum. palavras, mas o que me chamou a atenção foi ele tá puto. Aí eu falei, mas que esse cara dentro da água, Nervosão, bravo, brigando com a galera no Instagram. Aí, no primeiro momento, eu deixei pra lá. Falei, ai, mais uma encheção de saco. Aí depois eu falei, não, vou dar um voto de confiança. Deixa eu ver um pouquinho Deixa eu desse conteúdo entender. aqui. E aquilo que ele falou fez sentido. Eu falei, mas quem é esse cara? Ele falou assim, não confie em quem não conquistou nada, sabe? Não peça Uhum. conselhos pra quem nunca Conselho construtivo de quem É. nunca construiu nada. E foi algo que me falei, nossa, não peça conselhos a quem nunca construiu nada.
Opa, deixa eu ver quem é esse cara. Foi aí que... E aí eu comecei a seguir as lives dele, aí eu comecei a entender o que ele fazia. Falei, mas eu posso fazer isso também. Aí eu comecei a fazer live no Instagram, do meu perfil, de exercício. Sim. E aí eu comecei a criar desafios, comecei a desafiar as pessoas, e as pessoas começaram a me pagar. Eu falei, opa! Legal isso aqui. Né? E eu tinha alguns equipamentos de CrossFit em casa, vendi todos, fiz mais uma graninha. E assim eu fui entendendo o digital. Eu falei, opa, dá pra comprar, negociar Dá pra coisas, vender. dá pra vender. Aí eu criei um layout de desafios. Mais de 150 pessoas passaram por Que esse ano desafio. isso? Final de 2000 e... Não, 2020. Comecinho de 2020 Julho, ali. julho. Ah, é a pandemia, pico pandemia. Pico pandemia. Julho ali eu já tava fazendo vendas online. Que show. Só que eu não entendia nada do que eu fazia. Sim. Eu simplesmente executava. Eu via a pessoa fazendo e fazia igual. Sabe aquele Ctrl-C, Ctrl-V? Sim. Eu falei, depois eu entendo essa... Vamos fazer dinheiro aqui Vamos fazer agora. dinheiro. Era o que eu precisava. E ali foi o que foi me sustentando. A universidade migrou para o online e aí foi a toda a transição, né? Porque eu dava aula de anatomia e fisiologia online. Então, você sai do presencial e você começa a construir online. Então, me desafiou também. Foi Sim. uma outra construção. Então, eu tinha as minhas aulas online e eu comecei a trabalhar. E aí, eu conheci esse universo de mentorias através do Alisson. Ah, o Alisson. Ah, o do João. É, que ele veio do Joel, né? O Sim. Alisson, ele se apresentou pra mim dentro de um evento do Joel online e ali eu me simpatizei com ele. E aí, nessa troca de conhecimentos, ele me chamou pra fazer a mentoria dele e eu fui investir no cara. Criação de conteúdo, de produto. Meu, esteira. super me ajudou. Em setembro eu conheci o Alisson. Em setembro de 2020. Em dezembro eu lancei meu primeiro produto digital. Com plataforma, com aula estruturada, com tudo. Pra você ver o tamanho da entrega. Nossa, foi forte. Então, em dezembro de 2020, eu já estava com o meu produto. Que show. Então, essa transição, eu falo que não foi por um acaso, foi no choque mesmo. Suas maiores transições foi no choque. E a gente... Esporte, vida, negócio e agora, mais uma vez, é tudo pivotado. Tudo pivotado. Como é que você está hoje posicionada no digital? O que, que você vê daqui para frente do digital e o que, que você espera de tudo isso? O digital hoje, ele está sofrendo uma grande transformação. Porque hoje a gente tem meio a meio. Quem não está no digital está perdendo tempo. É. Né? Quem não está tá morrendo. Né? A gente fala assim. Então eu vejo o digital um mecanismo muito forte para dar mais solidez, mais engajamento, mais autoridade, mais tudo para nós. Mas precisa ser trabalhado de uma forma correta. Sim. Tem muita gente fazendo besteira. Dinheiro fácil. Muita gente falando besteira. E quanto mais pessoas falam, mais dispersa. O ruído fica maior. O ruído fica maior. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para manter aquilo que de fato é verdade. Uhum. Então hoje eu estou com meus trabalhos no online forte, mentorias, treinamentos, imersões online e também forte no presencial. Tá. A minha principal atuação hoje é palestrante. Presencial e online. Eu estou dando palestra para algumas empresas. Fui palestrar fora do país já, então É verdade, você teve essa experiência, Portugal, né? 2 vezes em Portugal esse ano. Portugal. Né? Então, hoje a minha principal bagagem, o meu posicionamento é mulher do foco, gestão de produtividade e tempo, palestras e mentorias e treinamentos. Meu, esse bate-papo tá animal. O que eu queria fazer com você aqui? Um bate-bola rápido, que não tá combinado. Nada aqui tá combinado. Você combinou alguma coisa, Marco? Combinei nada. Eu combinei só de ficar bonita. Tô bonita, gente? Dá um like aí, então. Falar, você quer falar, deixa aí que ela vai ver depois. Tem um alface aqui no dente. Tem não, eu falei do seu cabelo bagunçado na hora que a gente chegou, pra você não ficar com ele aqui arrepiadinho. Ó. Bora lá. Eu vou falar pra você algumas coisas. Você fala pra mim o significado delas. Ok. Ok? Vamos lá. Amor. O amor, ele faz com que você se entregue ao processo. Perfeito. Dinheiro. Consequência. Trabalho. Dignidade. Família. Base de tudo. Sem ela a gente não vive. Futuro. A Deus pertence. Perfeito. Esse é forte, hein? Emi, de coração, eu tô muito feliz em poder trazer você aqui, real, e você sabe disso.
Já era pra eu ter trazido, eu acho que dentre tudo que vem acontecendo, e você sabe que vem acontecendo muita coisa na minha vida, muita mesmo, eu sou grato por isso. Acabou que as agendas não casou, enfim, mas você veio hoje. Então, obrigado por estar aqui. Obrigado por levar a mensagem pra essa galera, a gente conseguir entregar um pouco disso pra eles. Onde é que o pessoal encontra você aqui nas redes sociais? Nas redes sociais, doutora, Anota aí, galera. DRA, doutora Emi Suelen. Emi DRA. Suelen. Tá. E isso no Instagram. Nas outras redes sociais, LinkedIn, YouTube, Emi Suelen. Emi Suelen, tudo junto. Isso, tudo isso. Então é isso. Obrigado, de verdade. Eu que agradeço. De coração mesmo. A gente marca de fazer mais. Com toda certeza, porque tem muito conteúdo dentro aí pra gente Tem soltar. muita coisa Então a gente secreta ainda, que eu E nunca você vai falei. falar, nunca falou, vai trazer aqui de novo. Mas é isso, galera. Tamo junto. Mais um episódio Generalcast. É isso. Obrigado. Valeu.